Oi, 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 pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos entrando aqui. Deixa eu só confirmar se está tudo certo aqui com a transmissão. Quem for entrando pode ir dando uns comentários aqui para a gente não se sentir completamente sozinhos. Eu vou esperar um tempinho para o pessoal ir entrando aqui e eu vou passando também algumas informações para depois chamar o Arthur e a gente começar essa conversa. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso encontro da Make Love. Eu sou a Luísa, eu trabalho aqui na Make Love Agency do Brasil, sou a principal responsável aqui pela nossa marca, pela nossa comunicação aqui no país. Já estou vendo aqui alguns comentários de boa tarde do João, da Fábio, do Maurício, que agora também faz parte aqui da Make Love, essa super novidade. Oi, Vitor. E a Make Love, né, gente, para quem ainda não conhece, a gente é uma agência global de marca empregadora, então a gente está aí presente em mais de 6 países. E eu gosto muito de explicar assim, o que que a gente faz, quem a gente é, que a gente cria, desenvolve e promove marcas empregadoras. Então a gente atua aí em diferentes frentes de quando a gente está falando, né, nessa gestão aí da marca. E agora trazendo então esse sobre o nosso evento aqui, esses encontros que a gente tem promovido, a gente tem tentado fazer esses momentos uma vez por mês, que a gente traz nossos clientes, a gente traz nossos cases, como é o caso hoje aqui do Itaú, mas a gente também traz profissionais aí do mercado, porque o nosso principal objetivo mesmo aqui é conversar, trazer os bastidores, ouvir os profissionais para entender o que está acontecendo do outro lado. Então, essa não é uma live aqui que a gente vai trazer PPT e uma explicação, mas a gente vai trazer uma conversa. Então, a gente vai ouvir muito o Arthur para ele contar, né, como é que foi esse case, como é que é os desafios que ele tem lá dentro do Itaú, contar um pouco do dia a dia dele. Então, eu também queria pedir para vocês que fiquem super à vontade aí para ir nos mandando perguntas durante a live, dúvidas, enfim, comentários. Isso é super importante porque a gente vê que vocês estão acompanhando, mas também é legal porque depois a gente vai reservar um tempinho lá para o Arthur ir respondendo, né, essas dúvidas, essas questões. E eu tenho uma novidade aqui para compartilhar com vocês, deixa eu botar aqui que a Make Love, a gente gosta muito de promover esses encontros presenciais, gerar momentos da comunidade de Employer Branding. E o nosso próximo encontro presencial já tem data, ele vai ser dia 21 de maio, em São Paulo. E a gente vai trazer um evento em que o principal temática vai ser sobre comunicação criativa. Mas vai ser algo assim totalmente diferente do que a gente, inclusive do que a gente já promoveu, porque nós queremos trazer um outro lado, assim, trazer um evento muito mais concreto. Então, todos os cases que vão estar nesse evento, eles vão trazer os resultados, eles vão trazer números, para a gente olhar para esse outro lado, às vezes, de EB, que a gente deixa um pouco de lado, assim, né? Mas que ele está acontecendo. Então, é um evento 100% focado em resultados. Eu já vi que a Winnie colocou aqui, deixa eu até botar aqui na tela, a gente já tem a página, enfim, vocês podem ver mais informações sobre o evento, já podem garantir a vaga. E um spoiler é que o Itaú vai estar lá com a gente nesse evento aí, compartilhando os nossos cases. E também para vocês ficar com a gente até o final, a gente fez um cupom de desconto aí, só que aí eu só vou revelar, enfim, lá no final para vocês também terem um motivo a mais para ficar com a gente até o fim, tá bom? É, então agora eu já vou ir chamando nosso convidado do dia, que é o Arthur. Arthur, seja Oi, bem-vindo. Luísa! Oi, E pessoal! aí? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tô empolgado para compartilhar esse case, hein, Luísa? Ora. Arthur, eu queria já pedir assim para tu se apresentar, então falar um pouquinho do teu desafio, do teu dia a dia hoje no Itaú, e também se tu puder trazer um pouco da tua trajetória aí dentro dessa área de employer branding. Beleza, vamos lá.
Primeiro, então, de novo, gente, muito prazer. Meu nome é Arthur de Azevedo. Atualmente sou analista sênior de atração e marca empregadora aqui de Itaú. Olho aqui para as carreiras digitais aqui do banco. Já tenho mais de 6 anos aqui de experiência tocando aí marca empregadora, employer branding, para empresas de diversos segmentos, diversos setores aqui, saúde e bem-estar, tecnologia, até uma ferrovia também já atuei, já trabalhei, empresa pequena, empresa grande, né, diferentes níveis de maturidade aqui de EB, e aí agora, né, no maior banco da América Latina, Itaú Unibanco, que dispensa apresentações, né, todo mundo conhece aqui o banco, mas aqui a gente tem alguns desafios também, né, por mais que a gente é uma empresa conhecida, também tem seus desafios aqui de marca empregadora, ver aqui que a Winnie colocou meu link aqui do LinkedIn, então vamos se conectar por lá, né? Então adoro trocar com a galera de EB, estava aqui falando para a Luísa que a quantidade de dentes, cafezinhos, enfim, que eu já marquei esse ano, já foram vários, né? Então vai ser um privilégio, né, trocar com vocês, trocar boas práticas e também dividir aqui um pouco do case, né? Meu histórico é de marketing e comunicação, e aí eu ganhei, ganhei paixão, assim, né, por marca empregadora e venho me dedicado aí nos últimos anos por isso, né, nesse sentido. Então, Luiz, eu acho que é um pouco disso, assim, né? Se quiser também que eu complemente alguma Tá coisa aqui da minha ótimo. apresentação, você me fala, tá bom? Tá ótimo, já deu para ter uma visão aí. E a Winnie colocou aqui uma coisa que eu ia comentar, que o Arthur tá produzindo muito conteúdo super interessante, né? E vale muito a pena acompanhar, ver. Inclusive, esses dias ele fez simplesmente um site, e eu vi que hoje tu até já compartilhou, enfim, um pouco de como tá sendo essa criação, né? Então, é muito legal ver, e até tu traz os bastidores, enfim, então super recomendo aí pro pessoal da área. Fechou. A gente nem combinou esse merchan, né, Luísa, mas recentemente criei aí o EB Skills, né, que é uma plataforma focada aí na carreira e no desenvolvimento aqui de nós, profissionais de marketing empregadora, assim. Ela ainda está em beta, estou fazendo alguns testes e tal, mas eu espero que seja uma ferramenta valiosa que logo mais seja construída para nós para nós e feita por nós, assim, então, que ajude a carreira de muita gente daqui para frente, assim. Então, espero logo mais compartilhar aí com todo mundo também. A gente tem até um feedback aqui da Fábia, ó. Ela falou que acompanha teu perfil. Mas, bora Ah, começar essa conversa. E aí, antes, né, da gente trazer exatamente o case, eu queria voltar uns passos, assim, um pouco para trás. E antes de falar da solução, para te contar um pouco assim, quando vocês decidiram ir para o Product Camp, né? Qual era o maior desafio, assim, de vocês? Não era só colocar um stand lá, não era só, aparecer, assim, né, vocês queriam contar uma história ali para as pessoas. Como é que foi essa decisão? Um pouco desse pré, assim, organização desse case. show. Então, dando esses passos vários assim para trás, eu acho que assim, primeiro, né, a gente está numa empresa conhecida, né? A gente tem alguns dados aqui do marketing que apoiam a gente, que assim, a maioria dos brasileiros conhecem a marca Itaú. Então, a gente não tem mais um desafio de awareness, né, de conhecimento de marca empregadora, mas sim um desafio de consideração, de preferência dessa marca empregadora junto aos talentos. Então, a gente parte deste lugar, né? Então, a gente começa a conversar neste sentido. Como que a gente trabalha para que o Itaú seja a empresa preferida para os talentos aqui quando a gente olha nas carreiras digitais e tudo mais. E aí, quando a gente escolhe, né, patrocinar aqui o Product Camp, que é um dos principais eventos aqui para profissionais de produto, então a gente já está num lugar onde a gente se conecta com o público que a gente quer atingir e
tem aqui alguns objetivos de como que a gente muda esse panorama aqui de preferência para esses talentos. E, para além disso, a gente tem um negócio chamado JIP, e aí, compartilhando aqui com vocês, que é o Jeito Itaú de Produtar, que é a forma como a gente constrói aqui dentro produtos aqui dentro do banco. E aí, para além de ser essa empresa preferida pelos talentos de produto, a gente tinha esse objetivo de como que a gente explorava um pouco mais sobre o que é o Jeito Itaú de Produtar com esses profissionais que a gente tinha o objetivo de atingir. Então, a gente parte deste lugar, desse desafio de preferência e posicionamento de marca em relação ao Jeito Itaú de Produtar. Acho que é um pouco desse o overview, tá, Luiz? Assim, esse é o principal desafio que a gente tinha aqui na mesa. Tá. E aí, então, partindo, acho que tinha um cenário, né, muito claro, muito definido, que é como tu falou, então, um evento super competitivo, um público muito disputado, então todo mundo disputando pela atenção desses profissionais, e aí essa necessidade de se destacar. E eu queria entender como que surge, assim, esse ponto. Vamos fazer um game? Da onde surge isso, assim? Como foi chegar, né, nessa solução? Tá. Aqui, né, eu acho que o caminho que às vezes algumas empresas adotam e tudo mais quero botar um game, né? Eu acho que a grande diferença que a gente teve foi, primeiro, partir do problema, do desafio que a gente tinha, e aí sim pensar nas soluções. Calhou que o game foi a melhor solução que a gente tinha encontrado ali junto, inclusive com a Make Love, que apoiou a gente em toda essa construção, para a gente posicionar a marca empregadora do Itaú nesta ocasião específica. Mas eu acho que aqui talvez já fica uma das primeiras grandes lições, assim, né? Eu acho que é não não pensar primeiro na solução, mas partir do problema em si. E aí, quando a gente viu um pouco desse desafio que a gente tinha e tudo mais, a gente tinha uma coisa muito clara, assim, a gente queria algo mega estratégico em que a gente potencializasse todo e qualquer ponto de contato que a gente tinha ali com o talento, seja das mensagens que teriam ali dentro do stand, o brinde, as ativações, as palestras, tudo isso fosse conectado às mensagens chaves que a gente gostaria de passar para esse talento. Então, esse foi um primeiro ponto. Quando a gente trouxe aqui o cenário de ativação, foi pensar um pouco, né, aprofundar nesse aspecto, a gente percebeu que a gente não queria ser mais do mesmo, sei lá, comprar um negócio de pipoca e distribuir pipoca para atrair as pessoas, ou sei lá, distribuir um doce, ou sei lá, fazer uma coisa genérica, sei lá, um negócio de basquete, sei lá. A gente não queria fazer uma coisa que fosse genérica. A gente queria aproveitar essa ativação e extrair ela ao máximo para que ela conectasse 100% do que a gente gostaria de posicionar para esses profissionais. E aí foi o momento que a gente puxou aqui a Make Love, que, assim, né, eu rasgo elogios aqui na live, rasgo elogios fora da live e tudo mais, porque eu entendo aqui do potencial criativo que a Make Love tem, né, de pensar em coisas, assim, extremamente fora da caixinha e que se conectam super aqui com a estratégia que a gente tem. E aí, conforme a gente trouxe esse desafio, a gente inclusive recebeu várias ideias, né? Teve um game, mas teve outras soluções aqui que não envolviam necessariamente um game num primeiro momento. Mas a gente entendeu que no conjunto do que a gente gostaria de contar da história, um game seria aqui uma ativação que casaria muito melhor aqui com todos os nossos objetivos. É quase como olhar o game, na verdade, é mais um como, né? Que ele pode ser de Exato. diferentes formas. Então, você tem um quê, uma estratégia, um porquê muito bem definido, e aí o game se encaixa, mas não é uma necessidade, né? Vocês não partiram
de fazer o game, né? Do como, vocês partiram do porquê, enfim, isso tudo que tu explicou. E aí eu queria trazer um pouco dessa conexão com algo que veio de dentro do Itaú, né? Porque eu acho que é a coisa que eu acho mais incrível, assim, dentro desse case, que é trazer algo que já existe, né? Que é o jeito Itaú de produtar, que já existe dentro da empresa e trazer isso para fora. Eu sei que tu já mencionou um pouco ali no início, mas eu queria que tu explicasse assim um pouco mais detalhado o que que é esse jeito Itaú de produtar e como surgiu isso de trazer essa mesma estratégia, enfim, para fora, dentro dessa ativação, né? Tá bom, tá bom. Beleza. Acho que o jeito tal de produtar, né, a gente está falando sobre muito o porquê, né, a forma, enfim. E aqui, quando a gente olha o jeito tal de produtar, é, é a forma como o Itaú constrói os produtos, né? Então, é o modelo de construção de produtos aqui do banco. E que é muito legal, porque ele é um negócio, assim, um guarda-chuva que tem composto assim de várias áreas e vários pontos aqui. Então, ele envolve desde o ferramental, então quais são de fato as ferramentas que os produteiros, né, os profissionais de produto utilizam aqui no processo de construção aqui dos produtos incríveis que a gente tem aqui dentro do banco. Quais são os dados que permeiam um pouco desses produtos, mas até envolve uma camada aqui quando a gente fala de pessoas. Então, quais são as esteiras de treinamento e desenvolvimento que a gente vai ter para profissionais de produto? Qual que é a estratégia que a gente vai ter de encarreiramento dessas pessoas? Enfim, então é um guarda-chuva que envolve muita coisa e até entra talvez um desafio que a gente tenha, né? Como que a gente explica algo tão robusto para as pessoas de produto num evento que a gente tem um curto espaço de tempo, pouco tempo ali de contato ali com elas para explicar todo esse bicho de sete cabeças que, né, que a gente pode chamar aqui o jeito de produtar. Então, por mais que é algo mega interessante, né, de aprofundar com eles, mas a gente tinha um tempo limitado, principalmente quando a gente está falando de um evento que a gente compete com palestras, compete com outros stands e tudo mais. Então, como que a gente garante a atenção desses talentos neste momento? E aí, a gente entendeu que na ativação a gente poderia ao longo da jornada que ele tivesse ali junto com a gente, expandir um pouco desse conhecimento. Então, falar um pouco sobre o desenvolvimento, falar um pouco sobre as competências, falar um pouco sobre a jornada de construção de produto, falar um pouco sobre a centralidade no cliente, que é o grande objetivo do banco quando cria o jeito Itaú de produtar. Então, de uma forma muito fluida, a gente vai dando os recados ali para as pessoas ao longo das ativações, assim. Então, acho que eu fui caminhando aqui também para outro lugar, tá, Luísa? Mas dei uma pitada aqui sobre o que é um pouco do jeito Itaú de produtar, como ele se conecta aqui um pouco com a ativação que a gente foi construindo. Tá? Super. Não, deu super para entender, assim. E até a Winnie fez um comentário aqui que eu puxei, que eu acho que se conecta com tudo isso que a gente estava falando, né? Que o objetivo não era só colocar um stand lá e fazer com que todo mundo passasse, né? Mas era levar essa mensagem, né? Que as pessoas saíssem de lá entendendo um pouco o que é esse jeito Itaú de produtar, né? Que isso tudo aí se Exato, conecta com essa, exato, com essa estratégia. exato. E aí, gente, agora, antes da gente passar ali para o como, para o Arthur explicar um pouco mais da ativação em si, eu queria até puxar aqui uma conversa aqui, uma pergunta, enfim, para o chat, para vocês ir compartilhando com a gente qual é o maior desafio que vocês têm para ativar a marca empregadora quando a gente está falando em eventos. Acho que isso pode ser legal. Até daqui a pouco eu e o Arthur, a gente pode conduzir a nossa conversa para os desafios que mais forem aparecendo aqui. Pode ser se destacar em meio a tanta concorrência, pode ser
engajar as pessoas, conectar com a marca, conectar com a estratégia do negócio, ou comprovar ROI depois, resultados, enfim. Se vocês puderem ir compartilhando aqui, acho que vai ser legal, porque depois a gente pode até mencionar lá, né, Arthur? Um pouco do que aparecer aqui dos maiores desafios. E aí, gente, antes do Arthur explicar, a gente produziu um vídeo sobre esse case que ficou muito legal e ele consegue passar a visão de como foi a experiência mesmo ali de quem estava lá no stand. E aí eu vou passar esse vídeo e depois a gente volta para comentar. Deixa eu só puxar ele aqui. Um case que ainda dá muito orgulho pra gente, viu, Luísa? Tenho que dizer. Tá no mudo, Luísa. Tá no mudo, tá no mudo. Ai, desculpa. Não, eu tava falando que eu sou suspeita para falar, assim, mas eu adorei, porque ele dá para, mesmo quem não tava no evento, consegue sentir um pouco de como foi a experiência, né? Então a gente conseguiu colocar ali um pouco o que que a pessoa via quando ela acessava pelo tablet, como é que era essa experiência do jogo, né? Eu queria que tu contasse, assim, a pessoa chegava no stand, o que que acontecia, como é que era essa jornada, essa experiência que a pessoa passava. Beleza. Então, eu vou até dar um passo para trás para a gente contar assim do evento como um todo, assim, né? Então, a Uhum. gente tinha vários estandes, vários profissionais participando e tudo mais. E aí aqui a gente tinha um primeiro desafio, né, de como que a gente trazia as pessoas para o stand. E já de bate-pronto, a gente colocou ali no stand plotado, assim, que no Itaú o cliente é o centro e o produto é o caminho, né? Trazendo um ponto, né, de posicionar para os profissionais de produto que aqui para a gente o mais importante é a centralidade no cliente, né? E que é um pouco do que a gente espera dos profissionais de produto aqui dentro do banco. Então, eu acho que aqui tem esse primeiro lugar aqui do stand, que aí a gente já trouxe essa frase assim destacada é, dentro ali do adesivado no stand. E é engraçado que aí depois eu fui analisar os outros stands, né? E assim, eram outros stands explicando um pouco sobre a empresa, explicando ali um pouco, né, do que o negócio fazia e tal, mas não necessariamente explicava o que era importante, né, de fato, né, dos profissionais de produto e tudo mais.
E aqui a gente já se diferenciou um pouco, chamando a atenção dos produtores em relação a isso. Deu para ver que o nosso stand ficou bem cheio, assim, né, gente? Era assim, era uma loucura, assim. A gente chamou muita atenção das pessoas. A gente ficava, assim, falando, peraí, só um minutinho, porque aí você participa da ativação e tal. Então, assim, chegava uma hora, assim, que a gente tava lotado de gente e tal. E foi muito legal. Aqui, acho que contando agora, aprofundando na ativação em si, a gente criou uma experiência imersiva ali que as pessoas podiam se aprofundar de uma maneira mais simplificada em uma parte do jeito tal de produtar. Então, eles faziam um cadastro simples num primeiro momento. Depois, a gente convidava eles para preencher ali a, algumas das habilidades que eles tinham e consideravam que dentro do perfil deles eram habilidades ali que eles tinham enquanto profissionais de produto e, e que aí a gente já dava uma pitada, assim, hum, acho que o Itaú valoriza essas habilidades. Então, era um pouco do objetivo, da gente mostrar para eles quais eram as habilidades que a gente valorizava. Mas a gente guardava um pouco dessas habilidades e aí isso ia se retroalimentar ali ao longo do jogo. Beleza. Então, eles mencionavam isso. Depois, eles escolhiam um produto e uma dor de um cliente. Então, a gente fez, claro, né, não é um case real, mas a gente se inspirou em algumas dos desafios que alguns dos nossos clientes passam com alguns produtos e eles podiam escolher, dentre das 3 opções que a gente tinha ali no jogo, as que eles mais se identificavam. Beleza. Escolhi o produto e a dor do cliente, então partia deste primeiro ponto, né, da dor do cliente, ele ia para um outro momento do jogo, onde ele passava por todas as etapas que a gente tem aqui de construção do produto, e com base naquela dor, ele escolhia quais das ferramentas que hoje a gente utiliza aqui dentro do banco para resolver essa dor do cliente. Beleza. Passado isso, ele recebia depois, no final, ali um diagnóstico com base ali nas habilidades dele, quais, né, eram habilidades que o time do Itaú tem e que ele se daria muito bem fazendo parte aqui dentro do banco, ou inclusive quais, inclusive, essas habilidades comparadas aos profissionais do Itaú, a gente não tem muito, e também esse cenário de que ele também poderia fazer parte, agregar com essas habilidades que ainda, de repente, o time do Itaú ainda precisa se desenvolver um pouco mais. E, por fim, ali finalizando a jornada, ele tinha um cenário que ele podia se cadastrar ali no banco de talentos e demonstrar esse interesse de trabalhar no banco. Então, aqui para a gente conseguiu tirar vários insights dessa ativação, Luísa, e pessoal, né? Eu acho que o primeiro, né, assim, teve um cenário da quantificação de quantas pessoas a gente impactou diretamente, assim, no stand com a ativação. Depois, a gente conseguiu um segundo insight de entender de profissionais para fora dos muros aqui do Itaú, quais eram as habilidades que os produtores mais se identificavam, né? Mais eles entendiam que eles tinham enquanto, né, perfil profissional aqui. E essa informação, a gente conseguiu retroalimentar aqui os times de desenvolvimento, de carreira, para que, por mais que eles já tinham a informação de dentro de casa, mas eles não tinham esse insight de mercado. Então, a gente conseguiu retroalimentar aqui eles com esse tipo de informação. Depois, a gente também teve um outro ponto que foi a conversão de tudo isso, né? Então, assim, quantos desses profissionais já tinham interesse de trabalhar no banco ou enfim, começaram a ter esse interesse a partir da ativação e como a gente depois priorizava esses profissionais, já que, né, era um monte de gente que a gente impactou e um monte de gente que depois ficou interessada, como que a gente priorizava a escolha desses profissionais? Então, com base até na autoavaliação que eles fizeram das habilidades dele enquanto profissionais de produto, a gente conseguiu conectar isso com algumas das vagas que a gente foi abrindo aqui de produto no banco,
para que eles pudessem a gente pescar pessoas que já tinham comentado ali com a gente na ativação que tinham habilidade X ou Y, né, que essa era a principal fortaleza deles. Então, funcionou como, além do filtro, né, de currículo, de senioridade, enfim, né, de outros pontos que a gente conseguia pescar ali do nosso ATS, mas como a gente tem um recrutamento skill-based, a gente conseguiu pescar ali algumas pessoas de determinadas skills a partir da autoavaliação que a gente fez. Então, era praticamente uma jornada completa ali, assim, né, que a gente conseguiu não só ajudar aqui o trabalho de seleção, conseguiu atingir os nossos objetivos aqui de marca empregadora de posicionamento, né, de preferência aqui de marca, de mudar esse ponteiro, e até retroalimentar ali um pouco do time de desenvolvimento, né, de aprendizagem daqui do banco. Então, assim, e foi uma ativação muito bacana, que inclusive, né, eu acho que aqui já tem um outro recado, que a gente construiu não só para o evento, foi uma ativação que a gente construiu que a gente pudesse reutilizar, reciclar isso em outros momentos também. E aí, o retorno sobre esse investimento que a gente fez aqui na ativação junto com a Make Love, ele se dilui, né? Então, uma parte ele se paga ali na ativação no Pcamp, mas ele se paga também em outros eventos que a gente participe, em outras situações que a gente coloque ali o jogo para rodar. É, por mais que a gente esteja no maior banco da América Latina e tenha ali um certo orçamento, né? Mas não é um orçamento que não tem fim, né? Então a gente tem aqui uma preocupação de como que a gente torna esse orçamento mais eficiente e uma das formas como a gente, como tive a oportunidade de colocar aqui, foi para que essa ativação a gente pudesse utilizar em outros momentos também. E aí, dessa maneira, a gente tem um melhor aproveitamento desse recurso que foi mega bacana da gente construir e da gente poder reciclar isso em outros momentos também. Acho que é um pouco Muito disso, Luísa. legal, assim. Não, perfeito, amei. Amei a resposta, porque eu acho que ela se conecta muito com isso, assim, né? Que fazer uma ativação num evento não é uma ação isolada, uma ação pontual que não conecta com todo o resto, né? Que a gestão da marca empregadora ela está acontecendo ali todo dia. Essa é só uma das frentes, né? Fazer a ativação, estar em um evento, mas precisa estar conectado com todo o resto, assim, né? Então, acho que foi muito boa a tua resposta, porque dá para perceber esse trabalho, assim, por trás, sabe? E o quantas áreas envolvem. Enfim, não é uma ação isolada da área de employer branding, né? Muito legal. E aí eu queria entrar em bastidores, assim, contigo. Teve alguma coisa que não funcionou, algum perrengue, alguma coisa assim que fica mais nos bastidores mesmo que a gente não traz? É, alguma coisa que talvez fariam diferente? Acho que é legal trazer também para as É, pessoas um pouco dessa visão. claro. Eu acho que assim, né, gente, a vida como ela é. Então, as coisas, elas vão mudando ao longo do tempo. Então, no momento que a gente começou a conversar com a Make Love, por exemplo, ao longo do caminho, a gente começou a ter uma mudança de quais eram as habilidades, né, do mapa aqui de skills que a gente valorizava aqui para os profissionais de produto. E a gente, minha Nossa Senhora, e agora? O que a gente vai fazer? A gente já estava construindo de um jeito, vai mudar para um outro jeito, enfim, como que a gente faz agora, né? Num primeiro momento, a gente pensou de mudar ali o set de skills, né? E fazer esse, inclusive esse lançamento que era interno e também fazer para o mercado. Mas ao mesmo tempo, a gente não ia ter os dados para comparar. Então aí também não fazia tanto sentido, porque a gente não ia conseguir trazer insights tão relevantes ali para os profissionais ali de produto que estivessem participando ali da ativação. Aí, o que a gente pensou? Putz, então vamos com o antigo, mas também trazendo ali em outros momentos outros pontos ali da fala, né? No atendimento que a gente fosse fazendo ali com as pessoas e tudo mais, né? À medida que a gente fosse evoluindo ali um pouco com as pessoas. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente foi ajustando. Eu acho que um outro ponto, assim, Luiz, até que eu pensei agora, que a gente conversou bastante sobre isso, que era como a gente podia deixar uma jornada simples.
né? Que a gente tinha muita coisa para falar, um desejo de compartilhar um monte de coisa, só que o, a necessidade da gente simplificar uma solução como essa é mega importante, assim, porque se a gente fala tudo, no final a gente não fala nada, a pessoa não absorve nada. Então a gente tentou, criando em cada ponto de contato ali com os talentos, trazer pontos que reforçavam de maneiras diferentes. Então era o stand que falava sobre centralidade no cliente, eu passava ali na ativação, ele escolhia qual era a dor do cliente que ele ia resolver, depois a gente reforçava as skills, né, que conectavam de novo sobre isso, no fim da jornada, a gente dava um brinde para essas pessoas, que era um fone de ouvido personalizado ali do Itaú, e que dentro tinha ali um QR Code para uma playlist do Spotify com vários podcasts que a gente já tinha gravado de produto, para que ele pudesse se aprofundar ali nas discussões, nas conversas que a gente já tinha feito sobre isso. Então, era uma jornada completa, mas que confesso que foi um exercício complexo, que a gente sempre ficava voltando nessa história, tipo assim, tá simples, tá fácil de entender e tudo mais. Então, acho que nessa história a gente teve algumas indas e vindas que fez a gente repensar ali um pouco o projeto ao longo do tempo. Tá? Muito bom. E aí, antes da gente passar pela parte ali dos resultados, eu queria trazer até algumas perguntas aqui. Essa da Winnie. Claro. Como é que essa ação Uhum. ela foi recebida internamente dentro da empresa, até mesmo pelas pessoas da área de produto e lideranças? Legal. Eu acho que aqui a gente fez um trabalho conjunto, assim, né? Então, primeiro, a gente trouxe a ideia, entendeu com eles ali é, quais eram os caminhos que a gente podia seguir e não seguir também, que é muito importante, né? O que a gente eventualmente não é estratégico a gente falar ainda, porque a gente ainda está num outro momento de maturidade, se desenvolvendo aqui internamente para depois a gente passar isso para fora e tal. Então, foi muito legal, assim, da gente ter esse apoio desde o início. Mas eu acho que o mais legal foi os resultados depois que a gente conseguiu mostrar com tudo isso, né? Então, tanto para as lideranças de pessoas, depois para as lideranças ali da área de Prodops, né? Aqui que olham para governança, né? Da parte de produto aqui dentro do banco, foi muito legal, assim, os números que a gente conseguiu trazer, impactar e tudo mais, assim, a gente ficou muito feliz. Acho que é um pouco disso. Legal. E eu já vou puxar Ah, da Rafa aqui também, só, que eu acho que vou ela só se complementar conecta. um ponto, Sim. Luísa. Uhum. Rapidinho, era que o feedback, vinha ali ao vivo, né? Porque os profissionais de produto do banco também estavam ali, sabe? Então eles se identificavam, Sim. falavam assim, nossa, que demais e tal. Então foi muito legal ter um pouco assim dessa percepção, por mais que a gente não conseguiu envolver todo mundo, também que o time de produto é enorme aqui dentro do banco, então os produteiros, os profissionais de produto que estavam lá e que eventualmente não estavam tão por dentro ou não participaram ali desse Uhum. processo, é, eles trouxeram isso de uma forma bem legal, assim. E eu acho que para além dos líderes, né, aqui, a gente escutou muitos profissionais de produto ao longo da construção, assim, putz, está fazendo sentido isso? Você acha que seria legal? Chegava uma hora que eu às vezes compartilhava a tela e falava assim, navega aí para eu ver como é que você tá se estruturando, como que você tá achando, e vai falando em voz alta, assim, sabe? Então foi um momento bem bacana, assim, de co-construção com quem é, a gente gostaria de impactar no final do dia, assim, sabe? E eu acho que até tu já responde um pouco da pergunta que a Rafa colocou aqui, né? Que é um projeto que une tantos Uhum. objetivos e também de impacto em diversas frentes, como recrutamento e seleção. Como é que foi envolver essas áreas, no projeto? Eram criado com impacto em diversas frentes. Não sei se tem mais algum É, complemento, mas acho que aqui você já foi. trouxe um pouco dessa visão, né? Eu só vou fazer um complemento bem breve, assim, Luiz, aqui.
aqui eu acho que a gente tem uma parceria muito grande com seleção, né? À medida que a gente fica na mesma gerência e tudo mais, facilita que da gente ter esse contato mais próximo, maior e tudo mais. É, mas aqui, eu acho que então esse é um primeiro ponto, né? Essa troca ali com as áreas pares e tudo mais, mas até áreas que de repente estavam um pouco mais distantes, a gente se provocou a o que também a gente pode entregar de valor para essa outra área, assim, sabe? Então, uma coisa que eu tinha percebido é que o time só tinha autoavaliação das habilidades do time interno, não tinha do mercado, assim, sabe? Como que era essa visão do mercado? Então, eu consegui trazer isso como uma entrega de valor para eles, assim, sabe? Assim, parando para pensar hoje, é, no- cada um pensa no cenário da sua empresa, assim, né? Mas é, à medida que você consegue entregar algo de valor para uma outra área, você começa já a pensar umas coisas assim, putz, de repente eu posso passar o chapéu para essa outra área, contribuir aqui com um pouco de grana, porque eu vou conseguir algo, dar algo em troca para ela, assim, sabe? Então, pensar também dessa forma, que eu sei que na grande maioria das vezes, grana é uma dor, né? Então, fazer coisas pensando nisso também pode ser uma forma interessante, assim, de conquistar mais umas moedas aí de contribuição. Sim, eu vi que a Rafa editou ali, mas acho que a gente entendeu a pergunta antes e o Arthur respondeu aqui. E aí, eu acho que podemos passar para a parte de resultados. Então, a gente teve números muito expressivos e muito legais aí desse projeto. A gente teve mais de 1.000 participantes, então, passando ali pelo espaço, vivendo essa experiência. Isso foi quase 50%, né, do público que esteve no evento. E a gente também teve 37% de leads qualificados para o Banco de Talentos do Itaú, com um alto nível de senioridade e de fit cultural. Aí, Arthur, eu queria ouvir de ti, assim, qual desses números mais surpreendeu vocês aí internamente e por quê? Tá? Eu acho que, assim, a quantidade de profissionais que a gente impactou, eu acho que talvez foi o número que a gente mais ficou surpreso, assim. Por mais que toda hora o nosso estande estava cheio, e, né, a Sim. gente tinha, né, noção que a gente estava impactando muitas pessoas, mas a gente não tinha ideia, assim, que era muito próximo ali da metade ali do evento, assim, sabe? Então, foi algo muito bacana. E depois, eu acho que aí, aprofundando nos dados, a gente vendo quais são as habilidades que os produtores do mercado mais se reconheciam, a gente começou depois a fazer vários cruzamentos e que isso que talvez foi a informação de maior valor que a gente conseguiu trazer, essas outras informações que a gente foi desdobrando, que aí sim a gente viu muito valor, assim, sabe? Mas houveram algumas, né, conversões, né, de profissionais, né, que participaram ali do evento, entraram para processo seletivo e tal. Então, assim, isso não é o nosso objetivo fim, que as pessoas é uma consequência do nosso trabalho as pessoas serem contratadas, mas o grande ponto era como que a gente criava desejo das pessoas trabalharem no banco, assim, sabe? Então, eu acho que esse foi o principal objetivo e a gente alcançou de uma forma com maestria aqui, sabe? Sim. E aí, pensando, né, o que que esses resultados dizem sobre o Itaú, se, se fosse feita uma ativação mais tradicional, se fosse gerada toda essa experiência, contada toda essa história, assim. Luísa, você pode repetir de novo para mim, que eu não escutei o comecinho, desculpa. Tá, sim. O que que esses resultados eles dizem sobre o Itaú? Que talvez vocês não conseguiriam captar se vocês fizessem uma ativação mais tradicional, um stand normal, não gerassem uma experiência, sabe? Boa. Eu acho que a gente, inclusive, ficou reparando, assim, nas ativações que a gente tinha dos vizinhos, assim, sabe? Sim. E aí a gente percebeu, assim, que, putz, eu acho que acabou que
eles não conseguiram gerar dados, assim, sabe? No máximo, eles conseguiam gerar quantas pessoas elas impactaram e quantas delas, no final, demonstraram esse interesse, se cadastraram ali num banco de talentos, assim, sabe? Mas eu acho que a gente foi muito além, assim, pensando de quais eram as informações relacionadas às habilidades que os profissionais mais se auto-identificavam, como que isso se correlacionava com os profissionais do banco, para definição ali de outras estratégias aqui de aprendizagem, de desenvolvimento, de carreira, enfim. Então, eu acho que aqui tem um pouco desse lugar. E ao longo do tempo, o Product Camp é um dos maiores eventos assim para profissionais de produto. E aí aqui a ideia era que a gente também tivesse momentos que a gente tivesse uma avaliação, né, de marca mais consistente. Então, de tempos em tempos, a gente também faz uma pesquisa, né, de saúde e força de marca empregadora e que não necessariamente eram com profissionais apenas ali do Product Camp, mas a gente entende que ações como participar ali do PCamp, né, do Product Camp, ajudava para essa mudança ao longo do tempo da percepção do mercado de profissionais de produto. Então, também é uma forma da gente medir para além da ação ali do evento. Assim. Então, acho que tem os dados gerados de lá, mas outros dados que a gente também soma isso para entender ali a percepção das pessoas e tudo mais, tá? Legal. E aí eu acho que tu já até respondeu até certo ponto essa questão aqui da Thalia, mas eu vou trazer, né? Que ela colocou, neste case, como vocês avaliaram se a gamificação realmente fortaleceu a marca empregadora e não ficou apenas como uma experiência divertida no momento? Sei que tu já deu aí É, umas pinceladas que responde, né? Mas se tu quiser complementar, assim, mais um pouco. Boa. Eu acho que aqui eu já trouxe um belo de um overview, assim, né? Mas eu acho que aqui o ponto principal que a gente tinha era essa demonstração das pessoas em relação a trabalhar no banco. Então, a gente já tinha ali algumas informações de o quanto a nossa empresa era conhecida pelos profissionais de produto, quanto delas eram consideradas, quantas dos profissionais assim do mercado preferiam Itaú comparado a outras empresas e tudo mais. E aí a gente começou a cruzar um pouco desses dados, né? Então, a gente já fazia algumas pesquisas externas que tinham esses números, que tinham esses indicadores da nossa força e saúde de marca, e aí para o Pcamp a gente só fez essa comparação. Putz, comparado às pesquisas que a gente já tinha, esse número, esse indicador era maior ou menor com base no total de participantes, assim, sabe? Isso evoluiu ou evoluiu? Então é um pouco disso que a gente acabou perseguindo e avaliando aqui. Tá ótimo. E aí eu queria te fazer uma reflexão, até um desafio, né? Porque às vezes tem pessoas assistindo e falando, ah, mas a minha marca não é o Itaú, ou eu não tenho o orçamento, né, do Itaú, e a gente sabe que cada empresa tem a sua realidade, os seus desafios. Mas como que, assim, tu entende que esse case, né, pode servir de inspiração? Aí o que que a pessoa pode adaptar, talvez, para o contexto ou para a sua realidade? Tá? Aqui, gente, eu acho que a máxima é entender qual que é o seu desafio, né? Eu acho que é o ponto de partida para todo mundo, assim, que é um pouco do exercício que a gente fez. Entender, né, o cliente final que a gente quer impactar, né, o talento final que a gente quer impactar no final das contas. E aí aqui, por mais que a gente tenha, né, um orçamento que permite com que a gente faça ali algumas coisas diferentes e tudo mais, mas assim, também já passei por esse momento, né, que, né, orçamento era em outros contextos, era um grande desafio. Eu acho que o que eu tiro de lição, né, desse momento que eu tinha, era que eu dividia muito com outras áreas, né? Então, assim, às vezes eu fazia uma ação que eu podia retroalimentar ali uma outra área, ou impactar de uma certa maneira ali uma outra área.
E aí eu também trago um pouco disso para o banco, assim, putz, como que eu posso me conectar ali com outras frentes e ao mesmo tempo ter ali um orçamento reduzido ali de alguma coisa que eu já ia gastar. Para não gastar duas vezes, gasta uma vez só e pelo menos aí os dois se beneficiam, duas áreas ou mais se beneficiam. E outra coisa, assim, que aí foi a primeira vez que eu fiz, mas que, assim, eu vejo muito valor, foi como a gente pode pensar de ter ativações que elas não só sirvam para um único evento, uma única vez, né, que tem uma data de validade muito pequena. É muito comum da gente ir, faz uma ativação, sei lá, aluga um negócio de um carro de pipoca. Legal. E aí eu vou ter sempre que pagar o dito do carro de pipoca. Mas eu posso construir alguma outra ativação que talvez num primeiro momento vai custar um pouquinho mais caro, mas a quantidade de vezes que eu vou utilizar ao longo do tempo, isso se paga. Então, eu acho que a gente fez um exercício bem bacana quando a gente olha para essa ativação que a gente fez, que começou no Product Camp, mas a gente tem um objetivo agora de utilizar elas em outros momentos para que isso se pague né, ao longo do tempo, isso se dilua ao longo do tempo, assim, sabe? E eu sei, né, assim, num contexto ali, né, principalmente que é comum ali de outras empresas fazer ativações para ativar com jovens talentos, e nas universidades e tudo mais, às vezes é o mesmo contexto que você tem sempre, você pode criar uma ativação e repetir ela em diversas universidades, só que você não precisa pagar toda vez, né, tudo, né, várias vezes aqui. Então, acho que aqui tem um caminho bacana aqui de construção, que aí você pode ter um investimento mais alto no primeiro momento, mas isso se dilui ao longo do resto, assim, sabe? Então, minhas dicas aqui para salvar os milhões de vocês. Sim. E aí, ainda seguindo essa área, assim, de aprendizados, quando que tu acredita, assim, que, apostar em gamificação faz sentido e quando talvez não seja o melhor caminho, né? Porque não quer dizer que para você gerar uma experiência, você precisa usar da gamificação, né? Exato. Eu acho que, inclusive, as soluções que a Makelove me apresentou no primeiro momento tinham coisas que tinham gamificação, tinham coisas que não tinham gamificação. Hum. Acho que partindo ali dos objetivos que a gente tinha de novo, trazendo isso, é, a gente conseguiu entender que a gamificação era o que fazia mais sentido. Mas por que eu estou batendo tanto nessa tecla, sabe, Luiz? É porque é muito comum da gente ir e pensar primeiro na solução do que no problema. E aí a gente pensa assim, deixa eu pegar a coisa mais hypada que vai ter no momento e colocar de ativação. Eu vou fazer uma coisa com IA. Tá, mas isso se conecta no final das coisas com seus objetivos, se conecta com a estratégia que você definiu de marca empregadora? Não sei, assim, sabe? Então, eu acho que foi um pouco desse o exercício que a gente fez, né? De ter, né, passo a passo, a gente para conseguir chegar ali na melhor solução que a gente podia agregar mais valor para o negócio, assim, sabe? Legal. E agora a gente já está se encerrando e eu queria te ouvir, assim, o que que tu entende que esse case aponta sobre tendência de employer branding para o futuro, assim? Talvez vamos falar de um futuro mais próximo, de 2026, assim, o que que tu vê, né, pela frente, assim, para a EB nesse ano? Ai, olha, não sei se para esse ano ainda vamos chegar nisso, assim, mas eu acho que é a gente mergulhar e se consolidar no quesito de dados, assim, sabe? Para as Uhum. pessoas, para as outras áreas, ainda infelizmente tem esse lado assim que EB é intangível, que eu não vejo resultado, que vai demorar muito. E não, você consegue resultado de curto prazo, você consegue medir sim a percepção das pessoas, assim, então é, não, só não dá para pensar que vai ser fácil, né? Dá trabalho, assim, sabe? Né? De a gente mapear tudo isso, de construir uma coisa que faz sentido de ponta a ponta e tudo mais. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, né? Dessa
evolução sobre esse olhar para os dados de uma maneira mais profunda e conectada com a estratégia do negócio, assim, sabe? Eu desejo. Sim, sim. E é um pouco disso que eu já vou fazer uma publi aqui do nosso evento, né? Que a gente vai trazer isso. Porque já tem empresas fazendo no mercado, né? Então, o case do Itaú é um caso. Então, a gente olhar para isso também e não ter medo, né? De olhar para números, dados. Então, eu acho isso super relevante. E aí, É, eu acho é, que a gente respondeu todas as perguntas, tá, gente? Você ia falar alguma coisa? eu ia rapidamente comentar, Luísa, que assim é muito fácil do negócio, né, das outras áreas de negócio, cobrarem para a gente execução, né, das coisas. Mas esse Uhum. trabalho, né, dos dados é tão importante quanto para a gente mostrar o valor da nossa área e tudo que a gente está fazendo, assim, sabe? Então, às vezes, esses hard stop, essas paradas que a gente olha para dados e tal, é bem importante, assim, sabe? Super. Aqui, a gente ainda tem mais uma pergunta que eu vou usar teu tempinho, Arthur. Tá bom, claro, É, legal. queria justamente saber, tanto de Itaú quanto da Make Love, quais métricas vocês consideram mais relevantes para medir o sucesso de uma ativação de EB? Vou começar, E tá, aí, Luísa? Isso aí me complementa, tá? pode. Mas eu acho que tem um Super. ponto do tipo assim, qual que é, de novo, né? Eu pareço uma vitrola falando isso toda hora. Qual que é seu objetivo, assim, né? Porque aí depende, né? Assim, É. por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui dentro do banco. Hoje eu não tenho mais o desafio de awareness, das pessoas conhecerem a minha marca. Mas se Uhum. fosse, seria assim, quantas pessoas viram, né, se depararam Viram. no meu stand, foram lá bater um papo, só o ver já é uma informação relevante. Mas hoje eu estou num momento de preferência desses talentos, então eu preciso que Uhum. ele sinalize e fale assim para mim: tenho interesse de trabalhar no banco. Então, para mim, uma candidatura no banco de talentos já é uma informação, um dado de um valor muito maior comparado a, né, quantas pessoas né, a gente impactou. Então, depende, assim, sabe? E aí, eu acho que vale olhar, aprofundar no seu objetivo e entender ali o que você pode pescar ali de métricas ali de valor para você. Isso aí. Até a Winnie tem uma frase que ela repetia muito há um tempo atrás, que não existe métrica geral para employer branding. É um pouco isso, assim, né? Depende do seu momento, o seu objetivo, o seu desafio. Então, cada marca ali vai fazer uma ativação, mas cada uma vai olhar para aquilo que precisa, assim, no momento, né? É isso. Eu sei que a E gente aí, está no momento terminando, mas de. Ah, é, desculpa, pode seguir. desculpa. No momento que você está, de repente, co-construindo isso, talvez com a Make Love e tudo mais, eles podem, inclusive, por mais que tiver um pouco nebuloso, assim, eles podem apoiar vocês aí um pouco nessa jornada de construção. Como que eu meço, como que eu mostro mais relevância aqui, né, de ser estratégico e tudo mais. Então, eles estão, assim, excelentes, assim, também de trazer um pouco disso, assim. Não fazendo de jabá, mas já fazendo, eu acho que tem um pouco disso também. E aí aqui o Marcos deixou um comentário que ele tá se sentindo um stalker no teu LinkedIn, consumindo seus conteúdos. Ai, muito Boa, bom. Marcos. Depois vamos trocar mais. E aí tem uma dúvida aqui do João. Arthur, para você, quando pensa em construir uma marca empregadora, você traria primeiramente um EVP ou focaria na parte de comunicação interna? Um EB velado mais em ações e menos em EB em si, visto que seria algo a longo prazo. Olha, eu acho que eu focaria mais na primeira opção, assim, tá? Claro, depende de uma série de variáveis, assim, João. A empresa é conhecida, não é conhecida, enfim, né, né, qual que é os desafios de negócio dessa empresa e tudo mais. Mas eu acho que, assim, quando a gente olha no aspecto de comunicação interna, primeiro, ele tem vários objetivos, mas você pode fomentar isso também para que
a marca empregadora se consolide através do time interno e tudo mais. Só que quando você se baseia no EVP, assim, eu acho que você começa a criar outras pontas aqui, né? E se torna um trabalho muito mais robusto, assim, sabe? É, para você saber quais são as promessas que você pode fazer ou você não pode fazer, o que, que você não pode de jeito nenhum prometer para as pessoas do lado de fora, assim, sabe? Então, eu acho que eu traria um pouco mais do EVP, assim, sabe? E não, assim, eu acho que o nosso trabalho não é nada sobre trazer nada velado, é sobre, pelo contrário, é sobre falar tudo e em alto e bom som, assim, para as pessoas escutarem e inclusive, absorverem qual que é a verdade real ali da empresa, né? À medida que a gente traz uma coisa que não é bem isso, ou traz meio torta e tudo mais, é uma quebra de expectativa que no final se tangibiliza em turnover para a empresa, que é gasto, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Tá ótimo. Eu vou botar aqui um comentário da Karen. Parabéns pela sua exposição e Maravilhoso. engajamento de todas as ações citadas aqui, muito mais que você faz, Arthur. Você é um profissional sensacional e faz a diferença para fazer crescer a marca do Itaú. Gente, acho que já Adorei, passamos do nosso maravilhosa. tempo. Arthur, quero te agradecer pelo momento, por tudo que você compartilhou aqui com a gente hoje. Muito obrigada. A Tamo gente junto. vai deixar aqui os perfis do Arthur, se vocês quiserem. Vale muito a pena seguir, tá? A gente já falou lá no início da nossa live. E a Winnie já compartilhou aqui sobre o nosso evento e o cupom de desconto é experiência. Só acessar lá o link do evento e colocar esse cupom, tá bom? Arthur, obrigada mais uma vez por se disponibilizar, estar aqui com a gente, por compartilhar suas experiências, foi muito gratificante. Valeu, Luísa. Tamo junto, pessoal. Obrigado de novo pela oportunidade. Foi ótimo trocar com vocês. Espero que também vocês tenham muito sucesso aí nas ativações que vocês vão fazer este ano. Contem aí também, puxem a Metlog para conversar, para ter ideias e tudo mais. Eles são mega parceiros. E eu rasgo elogios aqui, né, para eles, porque eu gosto muito, são mega criativos e tal. Então, é um prazer aqui de novo estar aqui com vocês. Tá, gente, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.